e bem-vindos a mais um episódio de Jujutsu Kaisen. E se o episódio anterior foi bom demais, esse aqui superou em níveis estratosféricos e catastróficos. O episódio começa com a recriação da cena do primeiro episódio das últimas palavras do avô do Yuji. Que o Itadori é forte e que é pra ajudar os outros. E daí temos um corte seco e a gente vai por Sukuna, que ainda está no local onde meio que o jogo já foi de beijo. Guardem essa cena porque vai ser muito importante pro final do episódio. Nisso a gente vai pra Dogenzaka, onde vemos a minutinhos antes meio que da cena do final do episódio anterior, onde Fushiguro fala que na técnica das 10 sombras dele, só 2 cães celestiais são dados a um feiticeiro. Os outros Shikigamis são dados depois que você expurga eles. O usuário deve meio que continuar subjugando para aumentar o número de Shikigamis à disposição, para assim conseguir comandar todos os 10. Aí a gente vê o Fushiguro cambaleando por conta da facada do Haruta. E o Haruta, você é mó forte, que nem aquela outra mulher. Tá todo ferrado, mas ainda não dá pra abrir a abertura. Apesar do que, essa garota desse jeito não dá pra fazer nada. Aí o Fushiguro cai, e aí vai continuando falando que esse ato de subjugação deve ser feito por várias pessoas ao mesmo tempo. Mas fazer o processo desse jeito anula logo em seguida. Ou seja, o ritual acaba sendo inútil com o feiticeiro em si. Mas mesmo assim, há formas para tornar meio que esse ritual útil. Nisso, Haruta ouve uma explosão que meio que deve ser vindo da luta do Sukuna com o Jogo. E meio que ele fala, deve estar rolando um showzão. Só que foi nesse exato momento que o Haruta se distraiu e o Fushiguro fala que, apesar de ser impossível usar um Shikigami sem subjugá-lo, o usuário pode invocá-lo para tentar subjugá-lo quantas vezes for necessário. E daí o Fushiguro já manda os bracinhos e meio que narração, o Fushiguro fala que em todas as histórias do Jujutsu, nenhum conseguiu subjugar esse aqui e aí. Nisso temos um flashback onde o Gojo fala pro Fushiguro do porquê que o clã Gojo e Zenin não se bicam. E o negócio até solta umas faísquinhas, desde o Edo ou do Keisho. E os chefes meio que desses clãs levaram a sério meio que confrontos com o espectador. E ambos morreram. Esses 2 chefes, como o Gojo, que tinha os 6 olhos e o ilimitado, e outro que usava meio que o mesmo feitiço do Megumi. E o Gojo pergunta se ele entende aonde ele quer chegar. Gojo sente falta, mas continua carismático. E nisso, o Megumi vai formando sua posição, enquanto meio que ele pensava que o chefe desse encantamento, que o Gojo falou, deve ter usado isso na mesma situação. E é então que ele fala, Furobe, ura ura. Enquanto isso, Sukuna sente algo e o Uraume meio que pergunta o que é. E Sukuna, parece que temos assuntos urgentes. Olha, não vai demorar muito pra eu me libertar. Melhor não se descuidar dos preparativos. E aí já se despede do Uraume e o Uraume, tchau, mestre! Aguardarei seu retorno. E eu acho que é a única pessoa que meio que o Sukuna se importa realmente. Inicie um show de luzes. Megumi invoca com a ajuda dos seus lobinhos um casulo gigante. Espada de 8 cabos. Divino General Imortal. Mahoraga! Sim! O papai do Sukuna chegou! E o Megumi mais uma vez fica psicopata e fala, você vai morrer primeiro. E aí até se desculpa com o Itadori, pois ele também vai morrer primeiro. Nisso, Mahoraga dá um socão no Fushiguro que o empurra pra longe e o deixa desmaiado. E nisso, o Mahoraga vai em direção meio que do Haruta. E o Haruta acha, pô, eu vou morrer!
E nesse narrador de feiticeiros desnecessários explica o que é o encantamento mágico do Haruta, que é apagar pequenos milagres diários da memória dele e acumulá-los. E esse estoque se manifesta através da marca dos olhos dele. E quando ele encara algo que ameaça a morte, um desses milagres é liberado. É que ele tá daí nota 7 e disse, é exatamente o que acontece, pois o Sukuna salva ele. E o Sukuna, Cristizinho, olha pro Megumi e fala, animação suspensa. Então eu fiz certo guardar esse lixo. Ele deve ter puxado esse sujeito pra fazer o ritual. Bom, o Sukuna cura o Megumi para que ele não morra, pois ele tem certas coisinhas, principalmente no corpo dele, que ele precisa tratar. Então o Sukuna vai perto do Mahoraga, que para que o Fushiguro sobrevivia, ele precisa derrotar o Shikigami como alguém de fora e anular o ritual de subjugação. E chegou a hora da desgustação de Sukuna. E nisso, que a rodinha do Mahoraga começa a girar. E é aí que começa a luta de Sukuna versus Mahoraga. Primeiro eles começam com o impacto. E nisso a lâmina do Mahoraga brilha. E o Sukuna consegue escapar. E aí meteu chutão na cara do Mahoraga. Ele usa o descrenchar no Mahoraga e rola um grande impacto. E o Sukuna conseguiu voltar com o suquinho e pipoquinha. Nisso ele analisa a espada que o Mahoraga tá usando, e é a espada do Steaming, especializada em combate de espíritos amaldiçoados. Tem energia positiva além de reversão de feitiço. E se ele fosse um espírito, já teria sido eliminado no primeiro golpe. E o Sukuna vai comendo a pipoquinha. Mas ela tem gosto ruim. Ele já lançou outro descrinchar. Só que o Mahoraga tenta acabar com a cabeça do Sukuna enterrando no prédio. E é assim que o Sukuna gosta. Nisso o Sukuna vai fazendo várias acrobacias, flipbacks, enquanto tenta fugir do Mahoraga. E o Mahoraga tenta usar um golpe de braço, só que o Sukuna consegue escapar e dá um chutão no rosto dele. Ele consegue cortar a perna do Mahoraga. E o Mahoraga usa o seu rugido para jogar o Sukuna pra longe. E o Sukuna ainda pegou um dos dedinhos do Mahoraga no capuz do ditador. E os dois continuam metendo a porrada um no outro. E aí os dois metem o soco assim, quebrando várias janelas. E aí eles vão dando socão, um bloqueando o outro. E vão fazendo isso pra destruir um prédio inteiro. Aí o Sukuna amarra o Mahoraga em uns 10 crossos que o joga. E o Sukuna vai em direção ao Mahoraga. E o Mahoraga joga carros em direção ao Sukuna. Mas o Sukuna consegue desviar dos carros e lançar alguns de volta na direção do Mahoraga. Ainda fazendo cortão na coisa. Mas a coisa não quer ser decapitada ainda não. E nisso, a criatura se regenera. E o Sukuna? Você fez alguma coisa? Isso são hipólipes e falécias? E nisso a gente vê um monte de gente presos nos prédios, enquanto todo mundo ouve as explosões. E aí a gente vê o Inumaki também ouvindo. E o Haruta tá lá com o Fushiguro ainda desmaiado. E o Haruta vai tentando fugir. Mas é claro que ele tá no meio do campo de batalha do Sukuna e do Mahoraga. E eles vão destruindo tudo. Eles entram nos prédios, até uns com pessoas que vão matando no processo. E eles não vão se nem se portando. E numa hora o Mahoraga tá quase morrendo. Mas Sukuna sente uma sensação estranha. Bom, o Mahoraga se levanta e tenta acabar com o Sukuna. Ele até tenta enfiar uma lâmina no pescoço dele, só que o pescoço cria uma boquinha que bloqueia ela e manda o Mahoraga pra longe. E é então que a rodinha do Mahoraga começa a brilhar e girar. E o Sukuna, de novo? E já manda um descrinchar nele. Nisso o Mahoraga manda o Sukuna pra longe de novo. E é aí que a luta começa a ficar mais frenética. Vão crocando soco, vão pegando em guindaste para se balançar. Vão destruindo tudo à sua volta. E o Sukuna consegue de uma estratégia inteligente, prender o Mahoraga em fios pra que ele não o pegue. E isso tava conectado com um monte de carro que começa a cair, principalmente civil. Até prédio começa a cair com muito pessoal. E você fica... Meu Deus, Sukuna, você tá fazendo massacre! Eles até envolve creme, Mecron, nessa brincadeira aí. E nisso, o Mahoraga começa a usar energia amaldiçoada. E consegue recotear o Sukuna. E
ele, sim, eu gostei de ver. Aí o Mago Horaga Mac pega o Mecro e tenta meter na cara do Sukuna. E aí decide jogar o Mecro Mac com o Sukuna dentro, destruindo mais um prédio. E aí vão se crocando soco, que quando o pessoal Mac vai morrendo, não vai saber do que é que tá acontecendo. E o Sukuna, então você vê minha técnica. E então que uma animação do caramba. A gente vê eles começando a lutar sério, com o Sukuna colocando o Mahoraga nos descros. E o Mahoraga começa a brilhar como se ele tivesse pegado a estrela do Super Mario. E a criatura vai se emergir e pega uma ponta de um prédio e joga em direção ao Sukuna. E o Sukuna, estando nem aí, só descrincha meio que o negócio. E cai meio que em toda a Shibuya. Sério, até avião cai meio que nessa luta. E em alta velocidade, o Mahoraga meio que vai caindo. Ele até cai embaixo d'água. E o Sukuna consegue prender ele, além de electrotá-lo. Mas a criatura ainda resiste e explode a prisão na qual onde está. E o Sukuna manda vários descrinchar meio que na cara do Mahoraga. E é tudo descrinchar, mas tudo descrinchar que afeta meio que metade de Shibuya. E aí que você vê que as coisas estão insana mesmo. E nisso você percebe que a rodinha do Mahoraga girou. E ele, você parecido com o Yamata no Yuru. Segue meus cortes e ataca com energia amaldiçoada. E ambos começaram a acontecer depois que a roda girou. A invocação de tesouro sagrado e essa roda gigante representam especialmente um grande círculo em Amorni. O que me leva a entender que essa habilidade do Shikigami é se adaptar em toda e qualquer coisa. Sendo a maior jogada ascrasada Mac do Pedra, Papel e Tesoura. E ele poderia ter derrotado do jeito que ele tava na época. E minha gente, eu dou um salva de palmas pra quem fez esse episódio. Porque apesar do trabalho escravo que a Mapa faz com seus funcionários, isso tá muito bom. E agora sim, o Sukuna ficou fascinado com Megumi Fujiguro. E nisso, o Sukuna usa a expansão de domínio Fukuma Mizushi, ou a técnica do santuário. E outra vez, absurdo. E nisso a narradora fala: a expansão de domínio do Sukuna é diferente das outras, no sentido que ela não recorta um espaço separado em uma barreira, ainda que manifesta um domínio inato sem selá-lo com uma barreira, fosse como pintar um quadro no ar sem uma tela, uma proeza divina. E além disso, ao adicionar um pacto para deixar uma rota de fuga para as vítimas fugirem, faz aumentar drasticamente o alcance do efeito garantido de um raio máximo de 200 metros. O que significa que cobre quase toda a Shibuya. Mas em consideração ao efeito do Megumi Fujiguro, ele restringe para 140 metros, mas só na superfície. E nisso, o estrago acontece. O Sukuna ativa seu domínio e destrói tudo em 140 metros. A narradora fala que o Sukuna executa 2 tipos de cortes: as hipólipes e falácias. Brincadeira com essa parte, o nome Mac do primeiro corte é aquele que se adapta à energia amaldiçoada dentro da área de alcance, garantido, se chama filetar. E o que ataca sem meio que seres sem energia amaldiçoada é o descrinchar. Ambos varrem absolutamente tudo que esteja dentro do Fukushi Michushi até que desapareça, sendo a única forma garantida de derrotar o Mahoraga, que é fazer ele se enterrar com o uso do primeiro ataque sem dar a chance de adaptá-lo. E já falei que a animação desse episódio tá absurda. E o Sukuna vai destruindo tudo, fumando Shibuya o inferno, né? Que as luzes da cidade começam a se apagar. E todo o Japão meio que vê isso. E o Mahoraga tava próximo de se regenerar de novo, mas não deu pra ser. Tudo vai se esquentando nessa luta, com as coisas tudo ficando distorcido. E enfim, Sukuna manda o seu arco em flecha de chama e explode tudo
sétima vez. Depois disso, a gente tem um corte seco, onde vemos o Itadori meio que provavelmente na mente do Sukuna vendo tudo aquilo que tava acontecendo. E enfim, o Mahoraga meio que é acabado, o babai lelé. Mas não seria a última vez que veremos esse monstro. O Sukuna já chega perto do Haruta e fala: Ô, tá olhando o quê? Nunca vi uma maldição exorcizando Shikigami em autodestruição? É melhor tu sumir. E o Haruta: isso aí, eu sou sortudo mesmo! E o Haruta morre! É meio que o estoque de sorte do Haruta já tinha acabado por conta do nosso Nanami, ou seja, meus parabéns, Nanami, acabou com esse desgraçado. Bom, Sukuninha já vê que já está chegando a hora de ele parar de aparecer nessa temporada. E ainda fez uma boa ação em deixar o Fushiguro meio que pra Shoko e pro Masa Yaga. Bom, o Sukuna já volta para o Gongeizanka e ele já fala: Bon apetite, moleque. Bom, o Itadori acorda do seu transe, vê toda a destruição e nisso ele começa a ter um ataque de pânico. E se lembra de todas as coisinhas que o Sukuna fez. O que faz ele cair de joelhos, ao ponto de vomitar. E ele começa a gritar dizendo: Morra! Só eu! Só eu! Por favor! Morra! E aí meio que vai tocando You're My Special meio que durante todo o caos que o Sukuna fez. E gente, essa cena bate forte, porque meio que isso concretiza o que o avô do Itadori diz no primeiro episódio e ainda nessa primeira cena desse episódio. Que o Itadori é forte e deve ajudar os outros. Mas o que ele fez, na verdade foi o que o Sukuna fez, meio que ele acabou meio que machucando todo mundo. E nisso o Itadori fala: Eu preciso ir, pois ainda tenho que lutar. E a gente vê um olhar que a gente não vê no Itadori meio que nem na Via Láctea. E nisso esse episódio termina com o Itadori decidindo ainda lutar, porque senão só ele vai ser o assassino. E ainda tem a cena pós-créditos, onde a gente vê o Nanami queimado e meio que sem as partes daí. E ó, meus amigos, esse já é só o começo. Esse episódio foi um absurdo de bom! A luta do Sukuna com o Mahoraga meio que com certeza vai entrar nas top 10 melhores lutas. Sukuninha mais uma vez roubando a cena. E esse dilema do Itadori com seu avô, essa construção de ideais do avô dele para serem destruídos bem no final desse episódio, foi muito bom. Foi poético. Isso sim que é cinema! Esse foi o episódio 17 da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com o Mano Tobis e fui!